E no vídeo de hoje vamos falar sobre duas notícias publicadas recentemente que trazem uma lista de quase 30 ativos que podem pagar grandes dividendos em 2024, segundo várias casas de análises e bancos de investimento. Mas antes disso, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E antes de iniciar a análise dos detalhes dessas notícias e saber quais são os ativos que pagarão bons dividendos em 2024, é bom deixar claro que desses vários ativos que serão comentados, nós já temos vídeos recentes no canal com projeções para vários bancos, seguradoras e daqui a pouco teremos também do setor elétrico e de vários outros. Portanto, vocês já sabem as projeções de resultados, preço-teto, dividend yield e margem de segurança e não serão induzidos ao erro por notícias sensacionalistas. Agora, tratando da primeira notícia, o cenário para 2024 é de otimismo em relação às distribuições de dividendos. Há uma perspectiva de alívio na geração do caixa das companhias por conta da queda da Selic, que vai aumentar os lucros e, consequentemente, os dividendos das empresas. Agora, é bom deixar claro que um efeito na redução da taxa Selic, muito embora contribua em relação ao endividamento das empresas, ele não é um fator único e decisivo para que haja um aumento na lucratividade das empresas e, consequentemente, uma maior divisão dos lucros através do pagamento de proventos. É preciso entender que no cenário em geral pode haver um impacto negativo da redução da taxa de juros básica da economia. No entanto, fatores específicos de cada companhia podem fazer com que esses resultados positivos sejam refletidos na lucratividade e no pagamento de proventos. A empresa pode ter uma perspectiva de investimentos nesse ano, médio prazo e longo prazo um pouco maior quando comparada a outras, e haverá sim uma retenção maior na lucratividade para fazer frente a esses investimentos. Temos questões ainda relacionadas a fluxo de caixa, se ele está positivo ou negativo, questões relacionadas ao diferimento, ou seja, postergação ou adiamento no pagamento de impostos, que acabam influenciando ainda aqui de forma artificial nos resultados reportados pela companhia. Então, todas essas questões devem ser analisadas, mas sim, em regra, há a possibilidade de um impacto positivo na redução da taxa Selic para os resultados das empresas. Ainda sobre o cenário de 2024, há uma expectativa em relação ao ciclo positivo das commodities, principalmente as commodities agrícolas, petróleo e minério de ferro, beneficiando Petrobras e Vale e outras empresas que as exploram. E agora tratando sobre outro ponto, os melhores setores para dividendos, na opinião da VG Research, é possível encontrar boas oportunidades no setor de energia elétrica, saneamento básico, bancos, seguros e petróleo. Destaco ainda que com os juros em tendência de queda, a Selic ainda deve permanecer próxima a 10%, fazendo com que as seguradoras tenham um lucro ainda elevado e remunerem bem os seus acionistas. E a Guia Invest também cita as companhias do segmento de mineração e setores de commodities. Agora, falando dos ativos que estão nessa primeira lista, temos em destaque a Vale e a BB Seguridade com 3 recomendações cada. O especialista da Guia Invest cita que a Vale começou a entregar resultados mais fortes a partir do terceiro trimestre de 2023, com aumento, inclusive, na produção de minério de ferro. E ele entende que caso o preço do minério de ferro se mantenha em um patamar elevado, nós devemos ver uma forte geração de caixa e dividendos expressivos para 2024. O analista projeta um dividend yield de 8,5% para a Vale em 2024, com um preço-teto até de R$ 75. Já para outro especialista da Levante, no patamar atual de preço do minério, próximo a $130 a tonelada, a Vale consegue gerar muito caixa e entregar de 8% a 10% de dividend yield em 2024. Através desse gráfico, nós conseguimos confirmar o patamar atual de preço do minério de ferro acima de $141. E como destacado aí nessa seta verde, temos um aumento de aproximadamente 41% no valor do minério de ferro apenas nos últimos 6 meses. E sobre os dados básicos da Vale, nós temos aí a cotação atual de R$ 73,79, muito próximo daquele patamar indicado pelo segundo especialista de R$ 75, e um dividend yield atual na casa dos 8,14%, considerando que as projeções indicadas nessa notícia variam entre 8% a 10%, é uma projeção conservadora e que pode sim ser concretizada em pagamentos de proventos aos acionistas da Vale.
Em relação ao minério de ferro, há projeções de cotações acima dos $120 para 2024. Os contratos futuros de minério de ferro com valores acima de $130. Apesar de um ligeiro aumento, o estoque de minério de ferro nos grandes consumidores continua baixo e há expectativas ainda não concretizadas de estímulos chineses ao mercado imobiliário que demandaria mais commodities como o minério de ferro e o aço. Isso beneficiaria também a CSN Mineração e não só a Vale, como nós vimos num vídeo recentemente postado aqui no canal tratando especificamente sobre a CMIN3. Na BB Seguridade, as estimativas para dividendos em 2024 chegam a 10,60%, pelo menos é o que diz o analista da Toro Investimentos, dizendo ainda que a BB Seguridade atua em linhas de seguros que tendem a ser mais estáveis e os dois diferenciais principais da companhia seriam o seu retorno sobre patrimônio líquido ROI muito elevado e também os ganhos de sinergia que a seguradora tem em razão de distribuir os seus produtos pelos canais do Banco do Brasil. Como dito, há uma projeção por parte da Toro Investimentos de dividendos na casa de 10,60% e o preço-alvo de R$ 39,00. Já em relação à VG Research, ela acredita que a BB Seguridade tem capacidade de entregar dividendos de 9% em 2024. Agora, nos dados básicos da BB Seguridade, no site do Investidor 10, temos a cotação atual em R$ 33,66. Então, tendo em mente o preço-alvo indicado pelo especialista da Toro Investimentos de R$ 39,00, temos aí ainda um upside em relação à cotação atual para os preços das ações. O dividend yield atual é de 10,24%, o que fica muito próximo ao que foi projetado pelos dois especialistas, da VG Research e da Toro Investimentos, transitando entre 9% e 10,6% de dividend yield para 2024. Sobre dividendos da BB Seguridade, note como destacado em vermelho os anos de 21, 22 e 23. Em fevereiro, houve anúncio no pagamento de dividendos com pagamentos ao final do mês de fevereiro ou logo no início de março. Então, há expectativa de anúncio do pagamento de dividendos. O valor já foi publicado através de fato relevante e indicou-se que em relação ao lucro do segundo semestre de 2023, esse valor ficaria em aproximadamente R$ 1,24, o que corresponderia aproximadamente a 3,7% de yield. E um fator que acaba não integrando muitas vezes os cálculos de dividend yield é o efeito da recompra de ações. E no caso da BB Seguridade foi executado, como publicado no site de relacionamento com o investidor, em 20%, incrementando o yield em aproximadamente 0,7%. Agora, um fato novo, ocorrido agora em dezembro de 2023, foi a recompra de 5,25 milhões de ações pela BB Seguridade, o que representaria um yield adicional de 0,25%, que vai se somar a esses 0,7%. Então, teríamos aí, nesse caso, um incremento de quase 1% de yield apenas com a execução parcial desse programa de recompra de ações. Caso ele seja 100% executado, o efeito seria um acréscimo de aproximadamente 3% de yield com a redução na quantidade de ações. Mesmo com as perspectivas de redução da taxa Selic para 2024, há um consenso sobre a permanência dos juros em patamares ainda elevados, aliviando a queda esperada no resultado financeiro da BB Seguridade. A companhia, inclusive, destacou as perspectivas positivas nas áreas de seguro prestamista, agrícola e vida, havendo uma expectativa de crescimento de lucro para a BB Seguridade em 2024 em torno de 10%. Por outro lado, a sinistralidade deve se normalizar a partir dos níveis baixos observados em 2023. Temos diversos detalhes no vídeo sobre a projeção para 2024 no setor de seguros, cujo link vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. E temos outros destaques aí como destacado na lista, como a Caixa Seguridade, o Banco ABC e a ISA CETEP. Na Caixa Seguridade, a expectativa dos analistas é de que a empresa se beneficie com investimentos do governo no mercado habitacional. Na avaliação da Gui Invest, o dividend yield projetado para a Caixa Seguridade em 2024 é de 9% e a indicação de compra das ações até o preço de R$ 12,80. A VG Research, por sua vez, estima um dividend yield para 2024 na casa dos 8%.
Com os indicadores básicos da Caixa Seguridade, nós vemos a cotação atual em R$ 13,01, ultrapassando já o preço teto indicado pelo analista da Guia Invest de R$ 12,80 e o dividend yield atual de 7,69%. Então, as indicações de 8 a 9% de dividend yield pelos especialistas naquela notícia superam o dividend yield atual da Caixa Seguridade. E é bom dizer que há uma forte tendência de crescimento do lucro por ação na Caixa Seguridade, já incorporando uma taxa Selic mais baixa. As taxas de distribuição dos lucros, o payout, devem ficar, como regra, entre 90% e 100%, e a companhia já manifestou a intenção de manter o mínimo de 90%, oferecendo uma projeção de rendimento próxima aos 12% em 2024. Então aqui há uma discordância em relação ao potencial de pagamento de dividendos em relação à Caixa Seguridade, principalmente levando em consideração o preço médio de pagamento que você, como acionistas, tem em relação a esse ativo. A Caixa Seguridade expôs ainda a possibilidade de alterar a sua política de remuneração aos investidores a partir do primeiro trimestre de 2024, através da mudança na periodicidade do pagamento de dividendos de semestral para trimestral. Isso ainda depende do cumprimento de alguns requisitos e de aprovação em assembleia. No Banco ABC, os especialistas indicam que a instituição teria a capacidade de entregar um dividend yield de 7,8% para 2024 com preço teto de R$ 21,50. Aí você vê que o outro especialista da Toro Investimentos também calcula um retorno de investimentos nessa faixa de 7,8% para 2024. Em relação aos dados básicos do Banco ABC, temos uma cotação de R$ 23,80, portanto superior ao preço teto indicado pelo especialista de R$ 21,50. Já o dividend yield atual de 6,73% pode ser superado nas expectativas dos especialistas que projetam 7,8%. É uma projeção realista que pode sim ser realizada considerando as projeções de lucratividade para o Banco ABC. Na ISA-CETEP, as projeções estão divididas, com um especialista indicando projeções de 6,5% de dividend yield para 2024, quando o especialista da Toro Investimentos projeta 7,65% de dividendos para 2024. Nos dados básicos da Transmissão Paulista, temos uma cotação atual de R$ 26,08 e um dividend yield atual de 8,43%. Portanto, as projeções indicam uma redução no patamar de pagamento de proventos aos acionistas pela ISA-CETEP. Trazendo um panorama mais geral, é preciso dizer que os resultados do último trimestre superaram as projeções dos analistas. Há também investimentos crescentes da companhia em reforços e melhorias autorizados pela ANEEL e que a ISA-CETEP tem direito de realizar em suas próprias operações, adicionando uma receita pré-estabelecida de aproximadamente 10 a 12% do montante total em sua receita anual permitida sem a necessidade de participação em leilão. A dívida líquida por EBITDA abaixo de 3 vezes permite a manutenção do payout na faixa máxima de 75% do lucro líquido regulatório. Mas como contraponto, em 2024, a companhia terá um grande valor da dívida a ser amortizado e isso pode ensejar uma retenção maior nos resultados. E aqui vai a lista com os 13 ativos citados nessa reportagem. E o link para a matéria completa com acesso a essa lista estará na descrição do vídeo. E agora, reagindo também à segunda notícia que traz 17 ativos que podem pagar os maiores dividendos em 2024, vamos falar mais especificamente sobre a Leve, a Copasa e a Semig, a Brasil Agro e o Banco do Brasil, como destacado aí em vermelho. Sobre a Malha Metal Leve, eu discordo da possibilidade de manutenção de um dividend yield superior a 30% para 2024. Porque o lucro líquido estimado para esse ano é na casa de 750 milhões e o payout fica transitando entre 75% a 95%. Então nós teríamos um dividend yield de 12% a 14%.
Essa média acaba distorcida em razão de fatores não recorrentes que inflaram os pagamentos em 2023, como a utilização de reservas de anos anteriores somadas aos resultados de 2023 e a vinculação do pagamento elevado de proventos a uma oferta de ações, um follow-on promovido pela companhia no final do ano passado para capitalização da empresa e compra de ações da controladora. Isso não pode ser repetido em 2024, por isso a expectativa não está alinhada com o que foi noticiado para a Leve 3. Já em relação à Copasa e à CEMIG, quem aproveitou a oportunidade de aumento da posição nos boatos sobre a federalização dessas companhias pode até chegar próximo dessas projeções indicadas na notícia para o dividend yield. Mas nas cotações atuais, um patamar de dividend yield de 8,5% a 9,5% para Copasa e CEMIG, respectivamente, fica mais real, dadas as projeções de lucro e de payout para 2024. Já para Brasil Agro ou Agro 3, a companhia tem observado uma acomodação nos preços das propriedades e as fazendas em geral, com a euforia arrefecendo, como em 2023, quando duas negociações de partes de fazenda geraram aproximadamente 540 milhões de reais em receita. Caso o cenário atual prevaleça, o portfólio deve ser gradualmente renovado, não gerando impactos substanciais nos resultados de 2024. Ao longo dos próximos anos, a Brasil Agro deve focar cada vez mais na redução de custos, mantendo ainda a política de renovação do portfólio de propriedades que contribui para os resultados, mas ficando sim, analisando esse histórico de pagamentos de dividendos dos últimos anos, abaixo de 2021 e 2022, por exemplo, onde os dividend yields foram de 17,54% e 12,5%, respectivamente. Já no Banco do Brasil, essa projeção de 8,25% de dividend yield é até conservadora, considerando que, se confirmada a projeção de lucro líquido para 2024 no valor de 38 bilhões, com um payout mantido nos 40% e considerando as cotações atuais, nós teríamos um dividend yield de 9,6%. Muito maior seria esse dividend yield caso o seu preço médio de aquisição seja inferior ao valor atual da cotação. O link para as listas completas estará na descrição desse vídeo. Por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.